Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou lhe mostrar como criar uma página de autenticação no React. Na aula passada nós chegamos nesse momento aqui onde ele direciona para a página de autenticação, onde foi implementado lá aqui no Routes as informações. Então ele está aqui nessa página aqui que é de login. E aqui o que eu vou fazer é criar a página de login e usando o Bootstrap, no caso nosso aqui o Bootwot, que foi instalado em aulas anteriores. Então, para iniciar, eu começo com a div, e aqui nessa div eu já começo com uma class name. E nessa class name aqui eu vou ter uma linha com pad 2. E dentro dessa linha eu vou ter outra div, e nessa div aqui agora eu vou ter um class name com uma coluna que ela vai ser MD4. Significa que eu vou ter 3 colunas com tamanho 4, ou seja, eu vou dividir em 3 colunas e cada uma com um P2 que é pad 2. Então aqui eu preciso ter 3 colunas, eu aperto Ctrl Alt para baixo e aí eu tenho as 3 colunas aqui. Vou salvar, verificar se ele apareceu aqui. Ele ainda não apareceu porque apareceu aqui embaixo. E aí vou fazer o seguinte: em cada coluna, no caso, cada coluna vai ter um espaço, né? Se eu vier aqui, deixa eu colocar aqui, teste, teste e teste. Salvar. Aumentar um pouquinho. Isso, deu certo. Aqui, ó. Tem uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Então, tudo bem. Por que eu fiz assim? Porque aí eu uso a coluna do meio para colocar o login lá no meio. Então eu vou usar somente essa coluna do meio. As outras duas vão ficar vazias. Dentro dessa coluna do meio aqui, eu vou criar outra div. E essa div aqui vai ser o seguinte. Vai ser um card. Vou colocar o class name. Card. E eu vou colocar um fundo dele. Aqui no Bootstrap a gente coloca o fundo como primary, por exemplo. Ele pega a cor primária e o texto white. Então ele pega a cor primária e o texto white. Vamos verificar aqui. Aqui, ó, bem em cima aqui, se for possível verificar, já está aqui o fundo com a cor primária desse tema que eu estou usando aqui no Bootwot. Então agora eu vou fazer o seguinte: dentro de card eu também vou ter uma div, e dentro dessa div eu vou ter uma card header. Então tem a card header, e eu vou ter mais 3 opções aqui, 2 ou 3, não me lembro bem. Uma é a body, outra aqui embaixo eu vou colocar o footer. Acho que é só essas aqui. Depois se precisar eu crio mais. Vou colocar assim, e aqui já está tendo o formato já do jeito que eu quero. Então aqui na header eu vou escrever aqui um H4, e dentro desse H4 eu vou escrever um título. Vou colocar esse aqui. Vou colocar também aqui um class name, e dentro desse class name eu vou colocar um card text, e em cima aqui eu vou fazer um text center.
Pronto, aqui o texto está no centro. Então aqui eu terminei, agora eu vou para o Card Buddy. No Card Buddy, dentro desse Card Buddy eu vou colocar um form. Então, vou colocar aqui um form. E dentro aqui do form eu vou começar a digitar os campos. Então o primeiro campo vai ser uma div. E essa div ela vai ser um class name. E esse class name vai ser um form group. Dentro aqui eu vou colocar um label. Dentro desse label eu vou escrever e-mail. Na verdade por enquanto eu vou deixar e-mail, depois eu mudo a informação aqui. Por enquanto vai ser e-mail. Então aqui eu vou ter um HTML form. Nesse HTML form vou colocar o e-mail e vou colocar um class name com form control label. Dentro dele eu vou colocar um input. E aí dentro do input, deixa eu colocar aqui, fechar o input assim. Aqui dentro do input vai ter o type, que é o tipo text. Vai ter o ID, que é do tipo e-mail, porque esse ID aqui, ele vincula com esse HTML fora aqui, no label. E um class name. Vai ser do tipo form control. Então, por enquanto, é isso aqui. Agora eu vou criar outra opção que é similar a essa aqui. Só que aqui vai ser password. Aqui também. Vou colocar isso aqui na linha separada também para ficar mais legível. Dessa forma assim fica mais fácil de enxergar. Pronto. Aqui também eu tenho que trocar por password. Vou salvar, verificar aqui, e aí por enquanto já está dando certo aqui o comando. Então agora eu vou fazer aqui embaixo no footer, vou colocar um botão e aí escrever dentro desse botão aqui um sign. E ele também vai ter um class name. Class name vai ser do tipo btn, btn-outline, -light, rounded, -circle, btn-lg. Pronto, e aqui também eu vou colocar, então, por enquanto é isso aqui. Então, feito assim, praticamente está pronto o design do sign. Então,
aqui o que nós podemos fazer agora é a parte de lógica dele. Então a primeira coisa que vamos fazer aqui é o seguinte: eu vou vir aqui no e-mail, na parte de e-mail, e nessa parte de e-mail, aqui no label, nesse local aqui onde está escrito a palavra e-mail, eu vou apagar, e aqui eu vou colocar isso aqui, e vou escrever aqui e-mail invalid. É uma variável que eu tenho que criar. Se ela tiver preenchido, eu coloco e-mail invalid. Se não, eu coloco e-mail. Só organizar isso aqui. Feito isso, eu vou aqui em cima, logo abaixo do return ali, eu vou criar esse e-mail invalid. Então aqui eu vou fazer um const e-mail invalid e set e-mail invalid. Pronto, vou colocar o use state e inicializar com vazio. E aqui eu tenho que chamar esse use state porque ele é um hooks. Use state. Pronto, vou salvar. Aí aqui, se eu vier aqui agora, por enquanto tá dessa forma aqui. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui no próximo aqui, que é no input, eu vou criar o valor dele, ou seja, é o valor que é adicionado toda vez que ele é criado, vai ser um valor de e-mail. E um onChange, que toda vez que digitar lá no campo, ele vai fazer uma alteração. Ele vai alterar o e-mail. Aí dessa forma aqui em cima também eu tenho que criar o e-mail. Um set e-mail. E o use state. Também vazio. Agora o que vai acontecer é o seguinte: toda vez que mudar o e-mail, ele vai receber um evento. E nesse evento, vai fazer o seguinte: primeiro aqui, ele já vai setar o e-mail inválido como vazio e setar o e-mail como event.target.value. Alterou aqui nesse campo aqui, ele faz esse procedimento. Então, agora eu vou fazer o mesmo procedimento, só que com o password. Que eu tenho value, que será o meu password, e o onChange. Vai ter o onChange password. Aqui eu vou ter um const onChange password, que também vai receber um evento e vai fazer o mesmo procedimento: set password invalid e set password como event.target.value. Pronto, ele vai receber dessa forma. Que eu tenho que criar também um password
e o invalid password. Dessa forma aqui e aqui também. Pronto. Feito isso, agora eu tenho que vir aqui no label do password e fazer o mesmo procedimento que eu fiz lá com o e-mail. Copiar aqui. Fazer o seguinte: password invalid. Se ele tiver preenchido, eu devolvo ele. Se não, eu devolvo password. Salvar aqui. Por enquanto está do mesmo jeito. Então agora o procedimento que eu devo fazer é o procedimento do toSign. Eu vou criar aqui embaixo no botão, logo abaixo aqui. Ele vai fazer quando fizer o preenchimento da informação e clicar em onClick, ele vai te chamar um método escrito toSign. Esse método eu vou criar ele aqui em cima. Aqui ele não recebe parâmetro, então eu coloco assim. E aí o que eu vou fazer é o seguinte: quando ele chegar aqui nesse ponto, ele vai primeiro fazer um if. E esse if vai procurar se o e-mail foi digitado. E essa digitação ela vai seguir essa pequena lógica aqui de expressão. Ele tem que ter string mais uma arroba, depois do arroba ele tem que ter string mais um ponto e depois do ponto mais uma string. Então dessa forma ele vai validar se o e-mail está com algum problema. Se tiver com algum problema, não tiver escrito certo, ele vai fazer um set. E aí dentro desse set ele vai fazer insert a valid email. Salvando aqui, se eu vier aqui e clicar e fizer assim, ele fala para inserir um e-mail válido. Então eu tenho que inserir um e-mail com arroba alguma coisa, ponto alguma coisa. Aí ele passa desse ponto aqui. Então se eu vier aqui, agora eu vou fazer um else if e fazer um procedimento com password. Ou seja, o password não pode estar vazio. Ele tem que pelo menos alguma coisa escrita nele. Então eu venho aqui, insert a password e fazer um else. Agora sim, se ele passou por aqueles pontos, eu coloco um set email invalid e zero eles, e um set password invalid e seto ele também. Pronto. Feito isso, ele já está aqui no else, então significa que os dados estão prontos para serem enviados. Aí o que eu vou fazer é criar uma informação aqui para enviar lá para o servidor. Então, vou criar um post, sign
E aí dentro desse post aqui eu vou passar como parâmetro um e-mail e um password. Vou criar esse post aqui. Ele tem que ser criado lá no service. Aqui eu ainda não estou com o service aqui. Eu vou chamar o import. Passar ele. Colocar um from. Sair. Entrar em services. E chamar o auth service. Agora eu venho aqui no auth service para efetuar o procedimento. Aqui no auth service eu vou criar um outro export const e o nome do post sign. Vou colocar um async e receber aqui os parâmetros e-mail e password. De fora aqui eu coloco uma arrow function e vou fazer uma const response await API access .post e vou fazer um auth /sign e passar o parâmetro e-mail e password. Feito isso, eu vou fazer um return e um response .data. Salvar aqui. Então, este procedimento já está feito lá no servidor. Então, quando ele fizer esse procedimento, se tiver tudo certo, o que ele vai retornar é um token. E ele vai retornar exatamente aqui nesse ponto, que é o local onde o token vai chegar de volta. Então, o que eu vou fazer? Eu faço aqui um ponto then. Ele parece que não deu certo. Acho que porque eu não salvei. Deixa eu salvar aqui. Ponto. Sim. Ponto then. E aqui eu vou receber um token. E aí eu posso utilizar agora a implementação desse token. O que eu vou fazer é o seguinte, if token, então eu vou ver se ele existe. Se ele existir, eu vou checar esse token para ver se realmente ele está dentro do padrão que foi o solicitado. Esse método checkToken já foi implementado, então eu tenho só que chamá-lo aqui. Ele já até importou automaticamente. Se eu não tiver importado, é só colocar ele lá. E aí aqui eu posso chamar o den, porque ele também já está implementado. Agora, nesse den aqui eu vou ter uma resposta. E essa resposta, ela vai trazer para mim um parâmetro. Então eu vou testar esse parâmetro. If a resposta.status, que é o parâmetro que ele vai me trazer, já foi feito em aulas passadas. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer a chamada do local storage, que é do navegador, e vou adicionar aqui o task token, que foi o que nós criamos aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse nome aqui tem que ser igual a esse aqui. Então veja lá o nome que você colocou e coloca aqui, porque senão ele dá erro. E aí eu vou armazenar o token nessa variável, e ele fica armazenado no navegador. Depois de armazenado, aí eu chamo um serviço do JavaScript, que é o window location.reload. Ele vai dar um reload na página e só recarregar a página para nós. Quando ele recarregar a página, aí ele vai testar se o token já é válido novamente. Se for válido, ele já entra na nossa aplicação, que isso foi feito aqui no nosso roteador. Ou seja, ele carrega, aí ele entra aqui. Quando ele entrar, ele vai testar e ele vai cair aqui, ó, na opção 2. E aí ele entra na nossa aplicação, se o token for válido. Então, feito isso aqui, se caso ele der algum erro, eu só vou fazer o catch aqui, que é para poder imprimir, que aí ele mostra que tipo de erro que está dando.
console.log e eu imprimo o erro. Esse mesmo procedimento aqui eu faço aqui embaixo, que aqui eu tenho 2 DENs rodando, aqui nesse local também. Então, feito isso, salvo aqui, um Ctrl S, venho aqui e agora eu já posso logar. Então, se eu digitar aqui, deu errado, tem que digitar um e-mail. E qual e-mail que eu tenho aqui, eu vou verificar justamente aqui. Vou abrir um Insomnia. Como o Insomnia aberto, ele já está aqui. Então eu tenho o sysadmin, tenho aqui o name1, name3. Então eu vou pegar esse aqui que é o name1. Ctrl C, provavelmente a senha é name123, então vou testar aqui. Se eu colocar aqui e clicar, ele vai dar que deu errado aqui. E eu coloco name, não deixou aqui colocar a senha. Então ele deve estar digitando, mas deve estar com cor errada. Então nós vamos colocar aqui um olho para verificar essa informação aqui. Vamos depois logo abaixo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso. Logo abaixo desse método, antes do retorno, eu vou criar mais um método aqui que vai ser const on eye, ou seja, de olho. E aí ele vai aparecer aqui o seguinte: eu vou fazer um set eye e fazer o contrário. Aqui, ó. Dessa forma. Agora eu tenho que criar esse eye aqui em cima. Vou fazer eye e o set eye. E aqui eu vou começar com o valor false ou positivo. Vou começar com o valor false. Vamos salvar aqui. E aqui embaixo, aqui nesse local do password, eu vou colocar aqui nesse campo aqui o seguinte: se esse valor aqui existir, ou seja, se for verdadeiro, ele vai aparecer o password. Se não, ele fica escondido. E aí que eu vou mudar algumas coisas aqui. Esse input aqui eu vou colocar dentro de um div. Ctrl X, colocar um div. Aqui dentro desse div, aí vai ficar o seguinte: aqui eu vou fazer um class name e colocar um input traço group mb traço 3. E aqui embaixo, esse aqui fica dessa forma. Logo aqui logo abaixo do input, dentro do div que eu criei, eu vou criar outro div. E aí, dentro desse div, eu vou criar um spam. Pronto. Aí aqui do lado, aqui nesse div aqui, eu vou colocar um class name. E colocar um input, traço group, traço append. E aqui dentro desse spam, eu vou colocar aqui um class name. E vai ser um input, traço group, traço text.
Aqui também vou colocar um on-click. Nesse on-click vai ser o seguinte. Ele vai disparar o on-air, que é aquele método que eu criei. E quando ele fizer esse procedimento, aqui vai fazer o seguinte, aqui dentro. Para dar esse problema aqui quando coloco a codificação. Aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Aí, se ele existir, ele vai chamar um fa-ae. Se ele não existir, ele vai chamar um fa-ae slash. Aqui ele já, aqui em cima ele já chamou bar. Agora tem que chamar o outro também. Deixa eu ver aqui. Isso. Ele importou os dois desse aqui que já foi instalado aqui. Deixa eu só confirmar. Aqui, ó. Nós instalamos em algum momento atrás. Deixa eu só achar aqui onde eu estou. Aqui. Bom, vou salvar. Ver o que aconteceu aqui por enquanto. Se não deu erro. Pronto, aqui tem o olhinho. Então, se eu escrever aqui, colocar name.one@email.com e aqui eu coloco name. Tá dando um erro aqui, eu vou verificar. Bom, verificada a informação, eu vi aqui no console aqui que essa opção aqui está incorreta, que é exatamente aqui, ó. Ela tem que ser com C maiúsculo. Salvar aqui um Ctrl S. Verificar aqui agora sim, parece que deu tudo certo. Então vou fechar aqui e fazer aqui name.one@email.com e agora se eu apertar aqui ele faz inválido, se eu colocar aqui um teste e colocar aqui ele aparece aqui, mas aí a senha eu acho que é name 123. Se eu clicar aqui ele some, se eu clicar aqui ele mostra. E eu acho que eu ainda não implementei nenhum erro. Se caso der algum erro, ele por enquanto não tem nenhuma forma de mostrar que está errado. Mas por enquanto eu acho que está valendo. Então se eu clicar aqui, ele vai direcionar para a página app. Logou e ele direcionou para o app, que é justamente, se nós viermos aqui, e aqui no routes, aqui, aí ele vai direcionar aqui, ó. Ele vai fazer esse teste, vai dar certo, ele coloca como 2, e aí ele entra aqui no app. Então eu estou aqui justamente nesse local, onde tem minhas rotas. Então a partir desse momento aqui eu posso utilizar normal a informação. E ele tem que buscar aqui as informações, aqui ele está dando erro. Se nós viermos aqui em inspecionar o elemento, clicar em console, deixa eu ver se ele aqui não está falando o motivo do erro, mas provavelmente é porque aqui nós não implementamos ainda as rotas de autenticação. Então isso que nós podemos fazer depois. Por enquanto eu acho que está funcionando aqui a autenticação, e aí temos que colocar aqui para fazer o sign up, né, sair, fazer o log off, mas por enquanto eu acho que era isso aqui mesmo que eu queria passar. Já chegou nesse ponto, aqui está certo. Bom, é isso mesmo. Então era isso mesmo que eu queria passar nesse vídeo, e se você gostou, deixe seu like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva,
Clique no sininho e marque as opções todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.